Olá, espectadores de O Liberal. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com a recém-nomeada desembargadora, recém-nomeada pelo governador do estado para ocupar a vaga da OAB no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Anete Pena. Anete, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo, e eu queria que tu me falasse um pouco sobre esse sentimento que está te norteando agora, depois da votação, depois desse processo de campanha. Como é que está esse coração? Então, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. O meu coração é só gratidão, porque realmente não foi um caminho fácil, foi um caminho muito árduo, né? 7 meses de campanha e ter o reconhecimento da classe e dos desembargadores como a mais votada em todos os caminhos, né? A mulher mais votada desde o conselho é uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Mas o meu coração hoje é só gratidão. De muitos dados que saltam os olhos nesse processo todo, é de que em 92 anos é a primeira mulher a ocupar a vaga da OAB no TJ Pará. Eu queria que tu me falasse o peso simbólico e prático de tu ocupar esse cargo e essa representatividade agora, daqui em diante. Então, é realmente um marco, né, para a nossa história do Poder Judiciário paraense. Realmente não, já não era a hora, não, já passou da hora de uma mulher ocupar esse cargo, porque o nosso Tribunal de Justiça, inclusive, é curioso em relação a outros tribunais de justiça, temos mais mulheres do que homens, diferente de muitos outros tribunais de justiça dos outros estados, mas da advocacia, oriunda da advocacia, é a primeira mulher. E já completando quase que 92 anos de OAB Pará, nós não tínhamos uma mulher ocupando essa vaga. É uma responsabilidade muito grande de eu honrar essa representatividade, porque acaba que eu vou ser inspiração para outras mulheres ter certeza de que podemos estar lá ocupando esses espaços de fala, de poder e de decisão. E alimenta esse sonho que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é um sonho, né, que tu tá conquistando agora. É, eu digo que eu não percorri atrás de um cargo, mas sim de um propósito durante todo esse tempo. Porque desde que eu era pequena, não sabia nem que eu ia fazer a faculdade de Direito, eu já falava para meu pai que eu queria ser juíza um dia para fazer justiça, através de mim. E só que os caminhos, as primeiras portas que me abriram profissionalmente falando, foi na advocacia. E eu me apaixonei pela advocacia, acabei fazendo advocacia privada, fazendo o concurso da Procuradoria, que é a advocacia pública, que me dá a possibilidade de percorrer paralelamente nas duas searas, e deixei adormecido esse sonho. E depois de um tempo eu comecei a pensar, quem sabe eu não posso representar a advocacia lá na magistratura, que já é um sonho antigo. E hoje ele está se concretizando, realmente ainda está caindo a ficha. Tu chamou a atenção para um dado interessante. O CNJ falou que, tendo o ano base de 2022, o TJ Pará tinha 57% de mulheres desembargadoras e 43% de homens. Então, tu já chega se somando a essa representatividade. Isso tem peso nas decisões internas ou no olhar sobre os processos? Faz diferença? Com certeza, a mulher leva a sua sensibilidade para dentro das decisões. E a ideia é essa também, de nós fazermos colocar sempre em prática e olhar para o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, né? Então, a mulher, ela tem essa sensibilidade um pouco mais aflorada. Não estou desmerecendo os homens desembargadores, mas isso é da origem da mulher, vamos dizer assim. Então, faz sim uma diferença e, com certeza, eu venho somar com essa sensibilidade das mulheres do TJ Pará. Anete, entrando um pouco mais no cenário do Estado, eu fiz um levantamento a partir de matérias, a partir de dados, e a gente encontrou um fato de que um dos desafios históricos ligados aos processos que se lidam dentro do Estado está ligado a conflitos de terra, questões agrárias, questões ambientais. Eu queria saber como a magistratura local pode contribuir para pacificar esses processos ou para acelerar esse tipo de debate,
Principalmente considerando que Belém nunca debateu tanto a questão ambiental como agora. Recentemente, a gente teve eventos nesse ambiente jurídico para falar da celeridade desses processos. Isso vai fazer parte dessa tua nova etapa, do teu perfil ali dentro? Então, eu vou assumir, já sei que vou assumir uma turma que é de direito privado, né? Então, eh, agora eu sei que o Tribunal de Justiça, ele prima hoje muito por essa parte agrária, inclusive tendo uma ouvidoria agrária dentro do Tribunal de Justiça, que está hoje fortalecendo, inclusive, muitos acordos, está visando acordos nessa área, para evitar que se prolongue esses conflitos agrários que a gente sabe que aqui são bem acentuados. E que não é benéfico nem para o Estado, nem para os Isso. envolvidos, né? Essa morosidade. Aí a gente entra num segundo ponto. Em conversas com outros representantes dessas entidades, a gente ouve muito sobre essa morosidade de processos. Tens algum anseio de talvez conseguir trazer ideias novas nesse teu momento ali à frente do Eu acho desembargo? que hoje nós estamos num cenário novo, né? Estamos com a inteligência artificial aí. O CNJ já autorizou o uso da inteligência artificial. O nosso TJ Pará tem um laboratório de inovação, está se dedicando para a implantação dessas ferramentas tecnológicas hoje, principalmente para a questão de gestão de processos. Então, eu acho que vai ser muito importante essa nova fase nossa do TJ e muito feliz de estar entrando nesse momento, porque com certeza eu apoio essa iniciativa do CNJ e do Poder Judiciário em si, de utilizar dessas ferramentas tecnológicas com responsabilidade, de utilizar de forma adequada para que a gente possa imprimir celeridade e maior produtividade. E é uma ferramenta muito, muito interessante, né? E aí tu tá pontuando uma coisa, que eu aproveito para perguntar sobre a segurança, né? E a forma como a gente equilibra o uso dessa modernidade com a segurança de que a gente vai ter os processos bem avaliados. Então, aonde é que essa inteligência artificial ela entra? Ela entra numa parte mais técnica, mais burocrática? Como é que funciona? Sim, com certeza, porque eu digo que em relação às decisões, nós estamos dentro, o direito está dentro de ciências humanas, né? Então, nós precisamos desse elo humano ainda em nossas decisões, em nossas sentenças, precisa da sensibilidade do ser humano. Então, com certeza, não é para substituir decisões, mas sim para a questão de gestão, sem dúvida nenhuma, para uma triagem, para a gente conseguir implementar aí, como eu falei, visando a celeridade e a maior produtividade, tá? De você saber fazer a gestão do acervo como um todo. Perfeito. Eu lembrei aqui de uma coisa. Tu já foste professora universitária, não foi? Já. E aí eu queria te perguntar como é que a tua experiência dentro da universidade, a tua experiência na Procuradoria do Estado, como é que isso vem junto contigo para beneficiar agora nesse momento? Então, eu sempre trabalhei muito com desafios. Eu não consigo ficar parada, né? Então, eu entrei na procuradoria, eu já advogava, já na advocacia privada, já tinha meu escritório de advocacia, logo em seguida. E eu disse assim, não, mas eu quero também ampliar meus conhecimentos e vou para o lado acadêmico. E fui fazer o mestrado na UFPA e foi quando eu comecei, logo após que terminei o mestrado, a ministrar no CESUPA e na FACE. Também na graduação. E na pós-graduação também, naquela época, FAP, né? Também trabalhei lá como professora. E eu acho que a gente tem... Depois fiz o doutorado na Universidade de Lisboa. Acho que a partir do momento que você vai para o lado acadêmico, você acaba ampliando a sua visão jurídica por um outro viés. Assim como na advocacia pública. E eu digo que hoje, essa visão ampla vai me ajudar. O que eu trago da advocacia pública, nessa questão de gestão pública, de já ter a experiência como servidora pública, porque eu vou servir ao público, eu vou servir à sociedade como desembargadora. Então, eu acredito que eu fui me capacitando ao longo dos anos, fui me preparando para poder receber essa responsabilidade e assumir com a certeza de que eu me sinto preparada para estar lá, depois de toda essa capacitação. 27 anos de procuradoria, 30 anos de advocacia, passei 10 anos ministrando aulas.
né, no magistério. Então, eu acho que isso só soma para você ter uma visão ampla de todo o direito. É esse contato que tu teve com as pessoas nesses ambientes que soma em específico. Exatamente. Perfeito. Agora, saindo um pouquinho do cenário mais estadual, mas ainda avaliando a atuação do judiciário, a gente tem, de maneira mais ampla, casos de julgamento de nomes importantes, políticos importantes. No Estado, a gente, às vezes, lida, aqui, pelo menos na comunicação, a gente vê prefeitos, cassações de mandato, que podem ou não passar por ali. Mas de maneira mais ampla no país, a gente tem, por exemplo, agora o terceiro presidente sendo julgado, precedido, né, pelo Collor e pelo Lula, que foi julgado absolvido. Mas focando na atuação do judiciário, como é que tu avalia a forma como o judiciário existe para equilibrar, né, social, político? Qual é a tua avaliação do judiciário em casos como esse até aqui? Eu posso te dizer com propriedade, porque eu estou há 1 ano como juiz eleitoral, né? Lá no TRE, e já vivenciando isso, essa experiência. E já peguei várias situações em que, nesse momento, a gente tem que esquecer, tem que ser totalmente imparcial, esquecer de ideais, o que você defende, se você votou naquele político ou não, e usar o teu conhecimento técnico. E isso que eu venho fazendo lá no TRE, sempre pautando pela justiça, pela aplicação da lei e interpretação de forma justa, observando os precedentes dos tribunais superiores. Muitas vezes a gente tem temas e principalmente lá no TRE, eu tive oportunidade de utilizar a aplicação de vários temas que são do STF e do TSE, de tribunais superiores, casos que já foram discutidos várias vezes, e temos precedentes a respeito disso. Então, acho que isso é uma segurança jurídica não só para o julgador, como para a própria sociedade. Perfeito. Então é mais uma experiência que a gente pode Que a gente considerar pode aí. considerar que está somando. Perfeito. E aí, como é que tu avalia esse equilíbrio? Porque o judiciário também precisa ter uma certa independência e, ao mesmo tempo, precisa ter um diálogo com o social. Isso é difícil de equilibrar? Eu acredito que não, que a partir do momento que você tem como premissa a aplicação da lei e a interpretação dessa lei através da justiça, como alicerce, eu acho que não é fácil, não vou dizer que é fácil, é muito difícil da gente estar do outro lado julgando, mas é o que eu digo sempre, você pode ser imparcial, mas ao mesmo tempo sem ser, vamos dizer, sem deixar de ser sensível, sem deixar de ser sensível à causa que lhe leva à justiça. Então, nesse momento da interpretação da lei, você tem que somar a imparcialidade com a sensibilidade que te levam à justiça. Entendo. O que tu avalia no judiciário estadual que pode estar avançando, mas que ainda precisa chegar um pouco mais adiante? A gente falou, por exemplo, de questões de gênero, a gente falou dessa sensibilidade, que seria esse contato com o humano, né, no processo. Falamos também da imparcialidade, da parte mais técnica. O que tu observa no judiciário que vai estar ali no teu perfil, vendo algo que precisa ainda avançar mais e que tu vai bater nisso? No meu gabinete, no caso, eu posso falar pelo meu gabinete, e eu digo que tudo que a gente faz, que a gente acredita, começa de dentro para fora, né? Então, eu vou aplicar no meu gabinete aquilo que eu acredito, que é a justiça somada à humanização. Eu acho que não existe justiça se você não for humano e se você não tratar com dignidade aqueles que você está julgando e que está recebendo. Então, na hora de um acesso, na hora de julgar, você sempre tem que colocar esse seu lado humano somado à justiça. Nessa trajetória toda, teve alguma experiência muito marcante dentro disso ou relacionado? Que tu possa falar, claro. Existiram várias, mas tem uma que me marcou muito, inclusive durante essa campanha. Agora, para... Na verdade, eu venho traçando essa campanha, esse projeto desde 2022. Nossa. E eu já, desde 2022 e 2023, que eu vinha visitando escritórios de advocacia, que vinha fazendo pontes, relações com a advocacia, tanto do Pará quanto
tanto de Belém, no caso, na nossa capital, como nos interiores. Então, eu percorri vários interiores do nosso estado. Viajou bastante. Viajei muito mesmo, visitando mais de uma vez cada município. E num dos escritórios que eu fui, uma das advogadas me chamou e chamou na frente de todo mundo e falou: eu tinha muita vontade de lhe conhecer e eu estou aqui para lhe apoiar como candidata irrestritamente, mesmo sem lhe conhecer pessoalmente, mesmo lhe conhecendo hoje. Porque eu quero lhe relatar uma situação que, enquanto procuradora do Estado, você estava chefiando o jurídico da Casa Civil da Governadoria e o meu marido lhe procurou para saber um processo onde já tinham mandado ele para vários lugares diferentes e ninguém dava a informação que ele necessitava. E você correndo para um lado e para o outro, ele lhe pedindo para ter um minuto de atenção, você recebeu, você, em 10 minutos que tirou do seu tempo, deu a resposta para ele, encaminhou ele como ele deveria fazer e disse para ele, na semana seguinte vai estar o seu ato publicado. E ele, mais uma vez, saiu de lá desacreditado de que aquilo não iria acontecer. E aconteceu. E ele foi lá, com lágrimas nos olhos, me agradecer e dizer que tinha sido uma honra me conhecer um servidor público com o meu perfil. E ela fez esse relato no meio de uma visita que eu fui como candidata, porque ela era esposa dele. Então, e ela advogada. Aquilo me marcou muito. Marcou das pessoas reconhecerem que o que eu acho normal, a forma de me posicionar e de servir, né? Eu estava ali para aquilo, né? Eu estava ali para ser servidora pública. Então, para mim, aquilo era normal, o agir. Para ela, fez toda a diferença. Para a família deles, fez toda a diferença. Então, esse reconhecimento realmente enche a gente de mais vontade de continuar trabalhando e renovar. Que experiência legal. Agora, tu estava falando um pouco antes sobre o teu gabinete, especificamente, e as especificidades dele. Eu queria que tu conseguisse explicar um pouco melhor para o espectador, na prática, o que a desembargadora da advocacia, qual o papel que ela desempenha ali dentro. E, especialmente, qual o papel que tu pretende desempenhar, que legado tu pretende deixar ali. Sim, hoje a gente assim deixa a advocacia, infelizmente, né? A gente acaba tendo que fechar um ciclo. Hoje foi um dia muito difícil, inclusive para mim, porque foi a despedida da procuradoria e da advocacia como um todo. E foi uma vida, né? Metade da minha vida, um pouco mais da metade, estive na advocacia privada e pública. Então é difícil. Mas eu hoje estou assumindo uma outra. Terça-feira é a posse, né? Já fui nomeada, mas a posse é terça-feira. E eu vou assumir uma nova carreira. Então, mas isso não quer dizer que eu vá virar as costas para a advocacia, porque a gente lida com a advocacia. Qualquer desembargador, o advogado está ali para representar vidas, histórias, né, esperanças dentro de um processo. Então, é esse tato, essa relação com a advocacia que eu pretendo sempre deixar vivo. Ser a ponte da advocacia dentro do Tribunal de Justiça, ser a voz, ser o olhar da advocacia, respeitando as premissas do Poder Judiciário e do cargo de desembargador. Eu vou aproveitar esse momento um pouco mais emotivo para já encaminhar para as últimas perguntas. E queria que tu deixasse uma mensagem, porque muitas jovens advogadas vão ler essa matéria, vão te ver e vão se espelhar em ti. Né? Como um dia eu imagino que tu deve ter se espelhado em alguém. Que mensagem tu dá para essas jovens advogadas que também sonham, assim como tu sonhou lá atrás, em se tornar juíza e veem no Quinto Constitucional a possibilidade de alcançar o tribunal? O meu recado é: não desista dos seus sonhos. Hoje uma amiga lá na despedida falou para mim: Anete, eu te olho e a palavra que vem na minha cabeça é que no teu vocabulário, na tua vida, não existe a palavra desistência. E a gente te olha como aquela pessoa que persiste e vai atrás dos seus objetivos e dos seus sonhos. Eu, várias vezes, achava que eu não era capaz. Eu ia com frio na barriga, com medo, mas ia. E é esse o recado que eu deixo.
não deixe de lutar pelos seus sonhos. Nunca ache que você não é capaz de chegar lá. Persista e nunca desista. Perfeito. Eu acho que a gente encerra com uma linda mensagem de inspiração. E também queria que tu lembrasse pra gente quando tu desejou ser juíza. Tu desejou algo em específico? Além de só fazer justiça, tu estava focando em uma área? Tinha algo assim? Ou tu não idealizou? Só tinha aquela vontade? Não, só aquele propósito. Hoje até me perguntaram, faltando 5 anos para tu te aposentares da procuradoria, tu vais recomeçar uma nova carreira? Aí eu disse, sim, é mais forte do que eu. Em nenhum momento eu pensei, nossa, eu podia estar aqui só esperando me aposentar e diminuindo, né? Todo mundo procura isso para si. Mas eu disse, é mais forte do que eu. Eu acho que realmente eu fui escolhida por Deus para estar nesse propósito. Não é para menos que o meu número foi o número 23, que representa o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em toda essa campanha, eu acho que Deus me usou também para falar que Ele é necessário existir na nossa vida, em todos os nossos projetos. E não é coincidência, mas sim deucidência, que no dia da votação, no dia 27 de agosto, eu recebi 23 votos dos desembargadores. Então, eu recebi isso como um sinal. Tudo se alinhou. Tudo se Anete, alinhou. muito obrigado pelas tuas palavras. Adoro a tua energia. Muito obrigado pela tua disponibilidade também. Agora eu quero me direcionado aos espectadores do Liberal e principalmente aos advogados que se enxergam, que podem se espelhar no exemplo da Anete, agradecer. Quem tiver mais interesse pela matéria pode ler no portal e no jornal impresso neste domingo. E também pode acompanhar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, de O Liberal, as redes sociais oficiais. Agora eu peço para ti fazer teus últimos votos. Então, eu ia até te pedir a palavra de novo para agradecer os 3.173 votos que eu tive da advocacia, sendo a primeira da lista sextupla da OAB. Gratidão por vocês terem reconhecido e acreditado no meu nome para representar vocês. Eu espero honrar com essa representatividade lá no Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Essa foi a Anete Pena, recém-nomeada pelo governador do estado, desembargadora da advocacia no TJ Pará. E eu sou Michael Marte, repórter de Política e Economia de O Liberal.